Olá, pessoas brilhantes, tudo bem? Eu sou Brian De Filippo. E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos a mais um podcast Brilhantes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso das imagens na transmissão da doutrina, um aspecto muito interessante das religiões existentes. Você sabia por que, por exemplo, as igrejas protestantes não se utilizam de imagens, ou pelo menos imagens de santos, e também os católicos, por exemplo, ao contrário, já se utilizam de imagens, né? Você sabia, por exemplo, por que apesar de lá no início do cristianismo eles serem totalmente contrários a qualquer tipo de imagens de deuses, eles acabaram depois fazendo imagens, por exemplo, como as imagens bizantinas, que foram muito fortes, né, no cristianismo do Oriente. Ou seja, você entende bem essa relação das imagens com as divindades? Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui com a gente hoje, que vamos falar bastante sobre isso, do Oriente ao Ocidente. A primeira pergunta de hoje é sobre o Zen budismo, né? A gente está acostumado a usar a expressão Zen budismo de uma forma muito corriqueira e daí não consegue diferenciar muitas vezes do que é o budismo tradicional. Buda, por exemplo, a gente já viu muitas imagens de Buda. Eu tenho hoje duas imagens ali atrás, ou aquele Budinha verde é de Kamakura, o outro dourado é da Tailândia, né? E tem uma imagem bizantina que nós vamos falar dela mais para frente ali de Nossa Senhora. Então, portanto, né, existem imagens no budismo, mas eu fiquei sabendo que você está organizando, está preparando um novo curso sobre religiões orientais, e nesse curso, quando se fala sobre o Zen budismo, existe esse detalhe que no Zen budismo não se utilizam imagens de Deus, né? Então eu queria tentar entender isso, né, de Deus e nem de Buda, né? Queria tentar entender isso um pouquinho. Conta pra gente aí o que está acontecendo, né, qual é a base desse curso e por que existe essa diferença do Zen budismo para o budismo. Na verdade é assim, né? O que não existe é o uso da imagem como veneração, tá? Mas o Zen budismo, ele se utiliza das imagens para a transmissão da doutrina. E para entender um pouco melhor sobre isso, a gente tem que voltar aí às origens do Zen, né? Então, eu não sei se todo mundo já está familiarizado com isso, mas na verdade a origem do Zen budismo foi um sermão do Buda, o mesmo Buda Sakyamuni, que todo mundo conhece, né? O Siddhartha Gautama, que foi o chamado Sermão da Flor, né? Então, nesse dia, Buda estava com a assembleia lá de monges e bodhisattvas reunidos, mas ele ficou sentado em silêncio e não falou nada. E aí os monges ficaram meio, né, especulando, falando, nossa, ele está quieto hoje, o que está acontecendo, ele não está falando nada, né? E aí, apenas um dos discípulos, né, que era o Mahakassapa, entendeu esse gesto e sorriu. Então o Buda se levantou, foi até ele e entregou uma flor, né? O Buda estava com uma flor na mão. Entregou essa flor para o Mahakassapa e falou para ele assim: a ti, Mahakassapa, eu transmito esta doutrina que não pode ser transmitida através de palavras. Então, esse que é o verdadeiro origem do Zen, né? Tanto é que até hoje, quando as pessoas falam em Zen budismo, a ideia é que se passa aquela coisa zen, aquela coisa calma, aquela coisa, nossa, tô tranquilão, não vou fazer Exatamente. nada. Mas, na verdade, é uma imagem meio falsa, tá? Na verdade, os monges zen, eles são completamente ativos, né? Mesmo nos monastérios, nos templos, eles trabalham o dia inteiro. Inclusive, tem até uma anedota zen que fala que quem não trabalha não come, né? Então, o que eles não fazem é ter a mente agitada. Quer dizer, mesmo com toda a rotina, mesmo com todo o trabalho, eles conseguem manter a mente em concentração, a mente em estado de zen, realmente, como a gente conhece, né? Então, essa foi a origem do Zen. Mas aí, o que aconteceu? Os monges posteriores a Buda, quando começaram a viajar, né? Eles saíram da Índia, foram para a China, chegaram até o Japão, Coreia e tudo mais. Ficou aquela coisa, poxa, como vamos transmitir uma doutrina que não pode ser transmitida por palavras? Quando a gente fala por palavras, é tanto palavra escrita quanto palavra oral, né? Quer dizer, a transmissão por palavras ela vai dar explicações, mas que não vão atingir o ponto focal, que é a base do Zen budismo. Então aí alguém teve aquela ideia assim, ao mesmo tempo sensacional, porém óbvia, né, que foi, então, já que não podemos falar,
vamos desenhar, vamos fazer por imagens, vamos fazer por alegorias, né? Alegorias visuais. Então aí começou também a surgir a arte zen budista, tá? Que foi muito próspera. No Japão mesmo, o príncipe Shotoku foi um dos difusores dessa arte, né? Teve muitos patronos no Oriente que transmitiram isso. E foi uma coisa assim que começou feita pelos monges, mas chegou até pintores que não eram monges, pintores normais, né? Pintores orientais, que acabaram incorporando isso já bem mais para frente, né? Quando o Zen budismo já estava mais incorporado aí no imaginário popular do Oriente, e aí começaram a fazer muitas pinturas nesse sentido. Então eram pinturas com trechos dos sutras, eram pinturas com passagens de anedotas que transmitiam, né, essa sensação para as pessoas, enfim. Então começou a surgir toda uma arte zen aí para isso. E foi muito interessante, porque realmente a pintura zen budista ela tem uma característica, né? Eu vou mostrar depois aí as imagens para o pessoal ver, algumas pinturas. Ela tem uma grande parte da pintura que é um espaço vazio, que a gente chama de ma, né? Quer dizer, a pintura mesmo às vezes ocupa metade ou até menos, um terço às vezes, né? Metade, até menos às vezes, do total do rolo, do quadro, enfim. E aí, o resto é o vazio. Mas isso cai bem dentro da noção de vazio do Zen budismo, né? Quer dizer, quando você olha para o vazio, você esvazia a mente, mas é ali que você capta a essência que muitas vezes eles querem transmitir. Não é na imagem em si. Fantástico isso, muito legal mesmo. Se a gente colocar, eu vou mostrar depois para vocês, se a gente pegar a mesma pintura, né, com o espaço vazio, e cortar ela e deixar só a questão da imagem, a gente vê que praticamente não é uma pintura zen. Não é uma pintura que vai transmitir aquela noção básica do zen. Então, isso é muito interessante. Olha que curioso, né? Uma vez eu vi uma foto que me agradou muito. Era uma imagem da Torre Eiffel, uma imagem assim vertical, né? E como estava muito nublado, praticamente 3/4 da torre não se via, era tudo branco. Então você via só a base, só aquele comecinho da torre assim, e aí depois o resto, a imagem praticamente 3/4 da imagem era tudo branco, porque era tudo nuvem, né? E, lógico, a imagem era linda porque você, com a mente, você ia acabar concluindo, né, imaginando até onde... Se ela estava concluída ou não lá em cima, você nunca vai saber, né, em que fase ela foi tirada, né? Mas é um pouco isso, né? A imagem, ela te faz refletir e você completa com o seu pensamento, né, aquilo que está em branco. Então é muito interessante, porque quando você fala tudo, praticamente já não existe mais espaço para você criar na sua mente. E quando você deixa o branco, né, você dá oportunidade para a pessoa refletir, pensar, né, e colocar suas ideias, seus pensamentos para fora. Muito legal isso, gostei muito. Inclusive isso que você falou é uma das técnicas utilizadas na pintura zen. Às vezes, se você vê a imagem, tem um homem, um animal no cantinho assim que está incompleto, por exemplo, assim, só com as patas da frente, e a de trás não aparece na imagem, né? Tem metade de uma casa, tem uma cena que você fica pensando, nossa, essa cena ela continua em outra pintura, mas muitas vezes não é. Que é justamente essa noção. O seu cérebro trabalha com o outro lado, né, para poder completar isso. Só que é esse outro lado que faz captar a essência do que está sendo transmitido naquela imagem. Muito legal. Esse exemplo que você deu foi meio sem querer, né? Eu não sabia realmente disso, achei muito bacana. Né? Mas calhou bem. Exatamente isso. Mas voltando para a questão das imagens sagradas, né? Não só nas pinturas, isso a gente já viu, é muito legal. Aí eu acho que eu queria voltar um passo atrás, que é na questão do Deus, da presença de Deus no budismo como um todo. Algumas correntes falam que sim, eles acreditam em Deus, mas é que o Deus está em tudo, é o panteísmo, né? Diferente do monoteísmo ou politeísmo, né? Ou até do animismo. Né? Esse panteísmo acredita que Deus está em tudo. E outros dizem que não, que o budismo não acredita em Deus. Existem interpretações na realidade, mas a gente vê que a essência, que a base é a mesma. E isso também influenciou em não haver imagens no budismo, né? E aí, completando a pergunta, e como fica a imagem do próprio Buda, né, do Siddhartha Gautama? A gente vê tantas imagens em outras formas de budismo, e por que, né, no Zen budismo não optaram por usar a imagem do Buda? O Zen budismo ele está ligado numa parte assim um pouco mais natural, né? Quando eu digo natural, da natureza mesmo, mas também da essência interior do ser humano de uma forma um pouco diferente do budismo tradicional. Né?
o budismo tradicional ele ainda tem assim certos dogmas, certos preceitos, né? Alguns colocados pelo, na verdade, muitos colocados pelo próprio Buda, mas alguns também que surgiram depois, como adaptações, enfim, né? O ponto é o seguinte, o budismo, ao contrário do cristianismo, ele não tem a noção da existência de um Deus único, né? E não só de um Deus único, mas mesmo de um Deus criador. Muito embora existem aí vários Budas que são colocados como Budas, assim, divindades solares, né? Não divindades, mas assim, Budas solares, Budas lunares, Buda disso, daquilo, mas a noção é bem diferente da noção cristã, tá? Então, como o budismo é uma doutrina muito mais de autoconhecimento do que de veneração exterior, então não existe muito essa imagem que você vai venerar para se iluminar, né? O que acontece assim, é muito mais aquela coisa assim, vamos seguir os passos que o próprio Buda nos deixou, né? O Buda que era uma pessoa mundana, era um príncipe, inclusive, que não tinha nada a ver com a vida monástica, mas que em algum momento ele abandonou toda essa vida e buscou a iluminação e conseguiu, né? Quer dizer, também era um exemplo de um ser humano comum que pôde se iluminar. E aí existe aquela velha polêmica ariana, né, como diz no cristianismo, mas também se aplica ao budismo. Quer dizer, uns falam, não, é possível a gente ter o estado de Buda dentro de si, né? Há ramos do budismo que falam isso, que todos nós somos Budas em potencial, e há outro que fala, não, somente os grandes mestres realmente, que passaram aí uma grande ascese, um grande aprimoramento, é que conseguem esse estágio. Tá? Então, o próprio budismo, em suas correntes aí, diverge um pouco nessa questão. Tá? Então, existem essas diferenças, né? E também acaba que cada um tratando o uso das imagens de uma forma um pouco diferente. Porém, assim, realmente, imagem de veneração não tem. Existe a imagem do Buda como um modelo, né? Do tipo aquela coisa assim, estou sempre olhando para o Buda, então ele vai ser meu modelo, mas eu preciso lembrar das coisas que ele fez, né? Eu preciso lembrar de como ele agiu, de toda a compaixão dele, de toda a busca dele, e é isso que vai me iluminar, né? E não exatamente a veneração da imagem, né, no budismo, né? Eu acho que o cristianismo também existem essas diferenças, acho que você vai contar para a gente daqui a pouco um pouco mais, né? Mas existe algo um pouco mais assim de veneração da imagem de uma forma diferente do que do budismo. Entendi. Muito bom, fantástico. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos? Legal, Chico. A gente já falou então bastante aí das imagens do Oriente, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão das imagens politeístas, né? Já mais voltadas aí também para o Ocidente. Essa questão das imagens pagãs mesmo. Como é que se deu isso? Como é que é o entendimento do uso das imagens pelos politeístas aí, antes de Cristo, né? Pelos povos considerados pagãos? Só para deixar claro, então vamos explicar o que é pagão, né? Porque as pessoas às vezes perguntam isso. Às vezes os cristãos eles acabavam generalizando todos aqueles não batizados, né? Pagão é isso, na realidade o termo significa ao pé da letra não batizado, mas ele toma uma conotação maior. Todas as outras religiões que não eram cristãs eram pagãs. Né? E aí a gente pode olhar, por exemplo, para as religiões greco-romanas, né? Ou seja, todos aqueles deuses que a gente está acostumado, Marte, Júpiter, Vênus, todos aqueles que têm nomes de planetas, né? E, na realidade tem as versões gregas e as versões romanas, né? Os nomes mudam, mas a história do deus é a mesma. Mas temos também os deuses egípcios e temos outras divindades, os próprios deuses também escandinavos, né? Odin, Thor. Né? Então todos esses panteões, vamos dizer assim, a gente fala panteões, na verdade é uma palavra grega, né? Muitos deuses, né? Eles tinham representações de imagens desses deuses. Muitas vezes as imagens estavam associadas com a caracterização daquele deus. Né? Então você vai pegar, por exemplo, uma deusa da caça, ela está lá com o seu arco e flecha, né, na sua posição ou não. A Vitória, por exemplo, Nike, né, deusa Nike, que vem inclusive o símbolo da Nike, né, a deusa Vitória, a famosa Vitória da Samocraça, que está no Louvre, né, aquela com as asas, ela é sempre representada com asas. Então podem ver que cada uma das deusas, dos deuses, né, e das várias hierarquias tinha um tipo de representação. No caso dos grego-romanos, eles tinham representações antropomórficas, ou seja, eles eram como se fossem
seres humanos, diferentes, por exemplo, de alguns deuses, né, do panteão egípcio. Por exemplo, Horus, né, o deus falcão, que representava também a luz muitas vezes, né? Horus, ele pode ser o falcão como um todo, inteiro, com uma coroa, por exemplo, na coroa do Alto e Baixo Egito, mas ele pode ser também metade um ser humano e só com a cabeça, né, de falcão. É muito bonito isso, muito interessante. Então, essas imagens, elas tendem a fazer o quê? A ensinar as pessoas, geralmente não letradas, qual é a característica daquele Deus, né? É uma forma da pessoa associar de uma forma muito rápida. Se a gente for olhar, por exemplo, no cristianismo, olha que interessante. Qual é o símbolo de São Pedro? Se você olha uma imagem de um homem barbudo, como é que você sabe se ele é São Pedro ou São Paulo, né? As pessoas às vezes não sabem diferenciar, né? Normalmente, então, você vai ter um ícone, né, que vai ajudar isso. Se for São Paulo, ele era um soldado romano no início, né, da sua vida, então ele tem uma espada, o São Paulo tem uma espada na mão. E já São Pedro, que recebeu as chaves do céu e da terra de Jesus, ele tem uma chave na mão, né? Por isso que a gente brinca, né, que São Pedro é aquele que está na porta do céu, então você escuta aquelas metáforas, né? Que ele é o porteiro dos céus e tudo mais, que quem vai entrar no céu precisa pedir permissão para São Pedro. Então, através dessas imagens, você consegue identificar, né? Mas tem uma coisa muito curiosa aqui. Quando começou, né, já acontecia isso um pouco nos judeus, mas muito fortemente a partir da era cristã, né, a partir de Jesus, os discípulos, né, após a morte de Jesus, eles começaram a evangelizar pelo mundo. E onde é que eles foram, acima de tudo? No mundo conhecido da época, próximo da atual Palestina, Israel, né? Portanto, na Ásia Menor, acima de tudo, que é hoje Grécia, Turquia, Chipre, enfim, nessa região, né? Às vezes pega um pouquinho do que seria Irã, Iraque, depende de alguns, chegaram inclusive até a Índia, alguns discípulos. E aí, eles foram evangelizar. E o que eles encontravam nesses lugares? Justamente esses deuses pagãos, né? E como é que eles eram representados? Eles eram representados por imagens de pedra, muitas vezes, né? Por essas imagens que a gente vê esculpidas e tudo mais, desses deuses. Então você tinha lá uma imagem do Cupido, né, com o seu arco e flecha. Tem um famoso, por exemplo, que fica na praça, né, do Piccadilly Circus em Londres, né? Ele está no alto da coluna, né, numa perna, assim, com a sua espadinha. Então, o que esses primeiros discípulos falavam, né? Que na realidade esses não eram deuses, que não são deuses aqueles feitos por mãos humanas. Ou seja, se você é um ser humano, esculpiu uma pedra, aquilo não é um deus. E a conotação que se tinha nessa época era de fazer oração como se aquela imagem tivesse realmente um Deus ali dentro. Não era, não, isso aqui é só uma imagem, uma representação daquele Deus. É como se aquilo fosse o próprio Deus, muitas vezes. E aí eles se opunham radicalmente contra isso, né? Paulo, por exemplo, ele na cidade de Éfeso, que ainda existe, todas as ruínas ali na Turquia, existe um teatro enorme, né? Um teatro greco-romano, e ele chegava nesse teatro falando para as pessoas, falava também nas sinagogas e tal. E nesse dia que ele falou, por exemplo, para a comunidade, ele foi expulso a pedradas de lá. Por quê? Você imagine que você tenha toda uma estrutura política, econômica, social, religiosa definida. Aí chega alguém e começa a falar, olha, esse Deus que você acredita não é Deus, o único Deus, esses deuses, né, digo mais, esses deuses que vocês acreditam, ali, por exemplo, em Éfeso, é o lugar que tinha uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis. Hoje resta uma coluna e meia ali, mas estava ali. Então você imagina, as pessoas iam para lá para venerar esse Deus, né, essa deusa, no caso. E aí ele falava, não, vocês não têm que vir para cá porque só existe um Deus e esse Deus está no céu e é invisível, portanto não pode ser representado por imagens. O que as pessoas que viviam deste turismo religioso, lógico, na época não existia essa conotação de turismo, né? Mas a estrutura econômica da cidade de Éfeso girava muito em torno disso. As pessoas iam para lá para venerar, né, Afrodite, deusa, né, Artemis, enfim, né, depende da conotação do deus. E aí, assim como depois, mais para frente, foi acontecer a mesma coisa com as próprias igrejas, né? Até hoje existem lugares onde você vai para algum lugar para venerar, né, relíquias de santos, né, que são os restos mortais de alguns santos.
Então, esse mesmo princípio de você ir atrás da fé existe praticamente em todas as religiões. Você vai hoje para Meca, por exemplo, os muçulmanos vão a Meca. Existe inclusive uma das obrigações, das 5 obrigações dos islamitas ou muçulmanos, né? Então, o que acontecia? Ele chega e fala, não, isso está errado. E aí você imagina como é que essa população, né, greco-romana na época vai reagir a isso. Eles odiaram aquilo. Opa, esse cara vai acabar com o meu negócio. Se eu estou vendendo santinho de pedra, o cara fala que esse santo não serve mais, né? Santinho que eu falo, desculpe, um deus, né, de pedra, né? Eu falo, esse deus não é Deus, e o Deus não existe, eu vou vender o quê? Né? E aí, então isso foi complicando. Mas, por isso, então, ele acabou sendo, né, expulso de muitas comunidades e tal, e aí ele passou muitas vezes a falar só dentro das sinagogas ou das primeiras comunidades cristãs, depois que elas foram sendo já colocadas em separado do judaísmo. No início eram nas próprias sinagogas, porque muitos eram judeus, né, mas depois, então, houve as primeiras domus ecclesia, que eram casas religiosas, onde as pessoas professavam a fé cristã. Domus vem de casa, né, igreja. Então, essas primeiras comunidades cristãs, uma delas inclusive fica próximo de Tarso, aonde vem na cidade de Tarso, né, fica ali pertinho de Alepo, na Síria, né, onde hoje é a Turquia, mas quase na divisa ali. Era uma grande gruta onde os cristãos se escondiam e ali eles professavam a fé. Né? Então, era totalmente diferente. Eles já tinham uma ideia de professar uma fé para um Deus desconhecido, invisível, vamos dizer assim, mas um Deus único. A gente fica se perguntando, mas espera aí, se o início do cristianismo eles falavam justamente que não podia ter imagens, eu não só tenho imagens de deuses, como imagens de anjos, imagens de santos, hoje em dia, né, no cristianismo. E como é que aconteceu isso? Né? Como que isso realmente, como é que teve essa mudança tão grande? Né? Uma dos pontos que os protestantes eram contra era justamente isso. Né? Porque se no princípio do cristianismo se falava que não se deveria ter imagens, por que agora então tinha imagens? Né? E aí tem uma outra coisa muito interessante. Você citou, quando você falou do budismo, que eles não adoravam a Deus, mas aí existia, por exemplo, aquela questão do próprio Buda, e tem muitas pessoas que acabavam meio que tendo a tendência de adorar um Buda. Né? Com o tempo, a vida dos santos ela passa a ter uma coisa muito forte, assim, de exemplo, né? E as pessoas naturalmente acabam se apegando. E eles começavam a adorar quem? A história de um santo, a vida de um santo. E para isso poder se perpetuar, começaram também a fazer imagens desses santos, quer sejam estátuas, quer sejam imagens de pinturas, né? E isso, de certa forma, era exatamente aquilo que se falava que não devia. Né? Então, quando os protestantes eles falam que não deveriam ter imagens, eles estão tentando buscar esse resgate. E qual é a resposta católica contra isso? Né? Eles diziam, na realidade, nós não estamos adorando, aquilo é simplesmente uma imagem de referência. Né? E aí, assim, é como se falou, não, o santo teve essa vida, essa é uma imagem do santo, não quer dizer que eu vou lá adorar. O problema é que muitas vezes isso é o verbo daquele padre, daquela pessoa religiosa, daquele sacerdote. Mas os membros, os fiéis daquela igreja acabam sim adorando. Né? E tem uma veneração muito grande. O caso mais forte disso é exatamente com Nossa Senhora. Né? Essas imagens, por exemplo, tem uma imagem aqui atrás de mim, né? Essa imagem de Nossa Senhora é uma imagem bizantina. É uma imagem que eu trouxe da Lituânia, da Letônia. Né? É uma imagem de Nossa Senhora, que é o que eles chamam de ícones. Ícones, existe o termo específico, que é um ícone, que é uma ideia que representa uma coisa muito pequena que representa uma ideia muito maior. Mas os ícones bizantinos têm essa conotação. Eles têm muito dourado, tem essa colocação como se fosse representar a aura, né, daquele ser iluminado, quer seja ele Jesus, Nossa Senhora ou um outro santo, né? E eles colocam então essas imagens douradas em volta. E aí o que acontece? Se a gente imaginar que isso é uma ideia de uma representação, também estaria indo um pouco contra esse princípio. Mas, especialmente na Idade Média,
né? A gente sempre fala isso, onde as pessoas não sabiam ler, onde não existia ainda a invenção da imprensa, né? Foi muito mais para frente. Como é que eles faziam então para poder transmitir tudo aquilo? Né? Você imagina que até os 300 anos, praticamente a Igreja Católica, ela foi, cristã de uma forma geral, ela foi totalmente combatida. Só a partir daí que ela começa a ser aceita, e aí depois, mais para frente, que vai ser considerada a Igreja Oficial do Império Romano e vai se expandir. Então, a forma que eles tinham era justamente de representar nas paredes das igrejas essas imagens. Um exemplo clássico disso é uma igreja que já nasceu como igreja, com mosaicos divinos, maravilhosos. Depois ela foi dominada pelos muçulmanos, virou uma mesquita, depois virou um museu e hoje em dia voltou a ser mesquita. Né? Não sei se você sabe, é a famosa Santa Sofia, até o próprio nome, né? Santa Sofia, Ágia Sofia, Ágio é santo em grego, né? Ágia Sofia, Sofia sabedoria, interessante. Né? Ela tem mosaicos divinos. E hoje, eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem que coisa fantástica. Eles, no meio dessas imagens, eles colocaram imagens do termo Allah, né, Deus, né, só que escrito em árabe, sobrepondo essas imagens, e colocaram também imagens dos nomes dos seguidores de Maomé, dos primeiros califas, que foram aqueles que deram continuidade, né, ao islamismo com a morte de Maomé. E aí, isso coexistia no mesmo lugar. Então, olha que coisa interessante. Né? Houve um certo respeito como arte, porque aquilo realmente é uma arte muito interessante. E aqui eu vou colocar uma curiosidade. Por que eles fizeram mosaicos e não pinturas? Você sabe? É a pergunta que eu ia fazer, inclusive. Isso é uma coisa muito curiosa, né? As pinturas, né, antigamente, né, muito antes disso, eles tinham os famosos afrescos. O que era isso? Eles deixavam o rebuco, né, a massa da parede mais fresca, né, ainda não seca, e pintavam ali. Então é como se isso permitisse que a tinta entrasse mais, o pigmento entrasse mais na massa e aquilo iria durar mais. Era uma forma, uma técnica de pintura para poder durar mais. E para quem não sabe, foi essa técnica que Michelangelo usou para pintar a Capela Sistina, que é assim, uma coisa, na minha concepção, uma coisa sensacional. Exatamente, são os famosos afrescos, né? Afresco porque a massa ainda está fresca. É fresca. Então, isso ajudava muito. Só que o que acontecia? Com o tempo, lógico, ia desgastando. Né? Uma pintura numa tela ou numa madeira, ela também acontecia isso. E aí, então, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar as pedras que davam origem àquelas tintas. Então, você pegava, por exemplo, uma pedra mais avermelhada, uma pedra mais azul, e começavam a usar as próprias pedras como modelos para pintar, vamos colocar assim, né? Pintar é um termo genérico aqui, para colorir, né? Ou seja, eles começaram a desenhar através dos mosaicos. Então significava o quê? Que mesmo que houvesse um desgaste, aquilo tinha ainda, sei lá, 1 centímetro, que é o tamanho daquele pedacinho de pedra ali, para desgastar, e aquilo ia demorar muito mais para desgastar do que se fosse uma pintura. A pintura é uma coisa fininha, são milímetros, às vezes nem 1 milímetro, né? É uma coisa muito, muito fina, uma capinha de tinta. Aquilo secou, caiu, você perde a imagem. Né? Então, com os mosaicos, eles conseguiam perpetuar isso daí. Olha que interessante. Né? O que eles não esperavam é que pudesse ter alguns terremotos e aí caía todo o mosaico também. Mas aí também cairia a pintura. Né? Isso, mas é uma forma. E o que é interessante, você consegue visitar esses lugares, esses mosaicos, eles permitiram que essa pintura permanecesse por muito mais tempo, né, do que uma pintura tradicional, do que essa imagem, perdão, né, não essa pintura. O mosaico, então, ele tem uma durabilidade muito maior do que uma pintura normal. Um outro exemplo maravilhoso é uma igreja que foi mandada fazer por Santa Helena, né, a mãe do imperador Constantino, quando ela foi para Israel, né, na época não era Israel, era Palestina, e ela encontrou o local onde seria um local de nascimento de Jesus. Ela foi perguntando, foi descobrindo e tal, e ali encontrou uma gruta, encontrou inclusive a manjedoura que está ali. E aí, sobre esta gruta, ela fez uma igreja, portanto, bizantina. Né? E quando a gente fala em arte bizantina, eu preciso explicar o que é isso. Né? Bizâncio era um dos nomes da atual Istambul, que já foi também Constantinopla. Então, por isso, arte bizantina, da cidade de Bizâncio, que era uma das capitais, né, do Império Romano, no caso, Império Romano do Oriente. E depois quando Constantino ganhou a Guerra Civil, passou inclusive a ser a capital do Império Romano como um todo, e depois voltou para Roma mais para frente. Mas
houve esse momento aí onde chegou a ser a capital de todo o Império Romano. Então, de lá, né, os sábios bizantinos, eles tinham essa forma de pintar. E é curioso que se a gente olhar o mar Adriático, ele dividia mais ou menos o que era o Império Romano do Ocidente, na Itália para um lado, vamos dizer, a atual Itália, né, com Croácia, tem Sérbia, tem vários países ali. Mas você tem Veneza, no finalzinho do Al. E você vai para a igreja de São Marcos, é justamente onde você tem mosaicos maravilhosos, aliás, não só nas paredes, como no chão também, né? É lindo. E tudo isso por quê? Porque eles estavam mais próximos do Oriente, ligados culturalmente muito mais ao Império Romano do Oriente do que ao Império Romano do Ocidente, né? Então a influência da arte em Veneza é muito mais oriental, no sentido oriental do Império Romano do Oriente, do que de Roma. As próprias igrejas estavam voltadas para Bizâncio ou Constantinopla e não para Roma. Algumas igrejas depois tiveram que inverter, mudar algumas coisas. E outra curiosidade é que quando houve também a divisão do Império Romano, e a divisão da igreja, né, igreja ortodoxa, né, e a igreja católica apostólica romana, quando houve esse cisma, alguns santos eram reconhecidos por uma igreja e outros não eram reconhecidos pela igreja católica. Por exemplo, você já ouviu falar em São Moisés? Né? Existe uma praça em Veneza que se chama Praça de São Moisés. Né? Então, os próprios santos mais venerados no Oriente, né, São Nicolau, por exemplo, né, que seria o Papai Noel, né, cujos restos mortais estão em Bari, no sul da Itália, também estavam muito mais ligados a isso. É um dos santos mais venerados, por exemplo, na Rússia, porque eles ficaram também ligados ao Império Romano, né, do Oriente. Então toda essa cultura é bem diferente. E é justamente em toda essa região que tem o Império Romano, que estava ligado ao Império Romano do Oriente, né, que essas imagens bizantinas, como essa de Nossa Senhora aqui atrás, eram muito difundidas. Né? A gente está falando de mais de 1000 anos, né, depois de Jesus, então já existia um distanciamento muito grande. Mas essa foi a forma. E é muito curioso, porque quando a gente vai nesses lugares, existe uma presença muito grande de pessoas ligadas à Igreja Ortodoxa, por exemplo, de russos, poloneses e tal, que ainda professam uma fé cristã ligada ao cristianismo ortodoxo, né? E aí eles têm uma forma diferente, eles fazem com os dedos, assim, 3 dedos, representando a Trindade, e quando eles vão fazer o sinal da cruz, eles fazem ao contrário, né? No Ocidente a gente faz aqui para cá, eles fazem de lá para cá, né? É estranho quando a gente olha assim, nossa, dá um bug na cabeça, assim, dá uma bugada. Né? E a outra coisa que eles fazem, eles vão na imagem, encostam a mão na imagem, às vezes a testa, e ficam rezando ali. Como se eles acreditassem que a própria imagem trouxesse essa força para eles. Né? Isso é uma coisa assim, não tem jeito. Isso acontece, por exemplo, também em Pádua. Né? Santo Antônio nasceu em Lisboa, né? E ele foi um seguidor de São Francisco, acabou fazendo toda a vida dele no norte da Itália, e quando ele morreu em Pádua, então ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua. E tem lá na igreja, onde tem um túmulo dele, as pessoas dão uma volta no túmulo, às vezes encostam também, ficam ali e dizem que sentem uma energia muito forte, né, dos restos mortais de Santo Antônio. Ou seja, existem muitas formas de você se identificar com as imagens. Lógico, restos mortais é diferente de imagens, né? Mas da mesma forma, eles também levam as imagens, colocam a mão no pé do santo e tal, como se estivessem querendo se conectar com a vida daquele santo. A gente está falando hoje aqui sobre imagens. Como que eu vou representar a imagem de um Deus único, de um Deus invisível, se eu não posso saber como esse Deus é? Você vai ter que antropoformizar, necessariamente. Exatamente, ou seja, aquela imagem que muitas crianças têm do Deus barbudo, de cabelo branco, sentado numa nuvem, é uma necessidade de mostrar. A gente não vê muitas imagens de Deus. Na Capela Sistina, que você bem citou, sim, tem lá uma imagem de Deus, né? Às vezes a gente vê a imagem da Santíssima Trindade, e aí eles já representam a pomba, né? Como se fosse o Espírito Santo, e Jesus como um homem mais jovem, às vezes, do que o Deus que seria mais velho. Então eles representam a Trindade dessa forma. Porque é a necessidade das pessoas. Como que eu vou entender a Santíssima Trindade se ninguém desenhar? Tiveram que achar uma forma de transmitir de algum jeito. Eu compreendo isso perfeitamente. Né? É curioso, né? Quando a gente olha, por exemplo, a imagem, depois eu coloco aqui na tela para vocês, de Akhenaton, muitos e muitos séculos antes, né? Quando ele resolveu também ter o seu momento monoteísta dentro de toda uma cultura politeísta no Egito. E quando ele começa a adorar ao Deus invisível, ele também teve que usar o disco solar
como um instrumento de adoração. E aí o que acontece? Ele também, para ter uma representação, olha, estamos adorando o sol, né? Mas na realidade... O sol, para quem não sabe, foi um faraó egípcio que fez uma tentativa de implantar o monoteísmo dentro do Egito. Não foi muito bem sucedido. Nem um pouco. Mas deixou uma espécie de modelo, por assim dizer. Exato. Não, na realidade eu posso até dizer que ele foi bem sucedido na sua época, né? Mas ele foi assassinado por causa disso. Né? Dizem que ele foi envenenado, morreu cedo, né, por conta disso. Por quê? Porque ele foi contra todo o sistema vigente da época, que era, na realidade, todos os sacerdotes que cultuavam os vários deuses do panteão egípcio. Né? Então, tirou o poder do sacerdote, e por isso também eles não gostaram e deram um jeito. Ou seja, da mesma forma que Paulo também incomodava, era uma pedra no sapato, quando ele falava num Deus invisível. Se a gente olhar o movimento do islamismo, né, de Maomé, ele surgiu mais ou menos nos anos 400 depois de Cristo, né, na Arábia, e ali ele começou todo um movimento. E, segundo ele recebeu informações do anjo Gabriel. Né, e foi aí citando muitas coisas que ele foi escrevendo que se transformou no Alcorão. E uma das coisas é que não deveria ter imagens, você não deveria nunca venerar imagens. Mas... seria idolatria, né? Exatamente. Mas eles fazem o que seria o escrito, é a única imagem que não deixa de ser uma imagem, mas é um escrito Alá. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem como é. Né? Então, assim, você escreve, parece uma mãozinha, assim, né? O desenho, umas curvinhas, depois uma mais alta, assim. Né? Isso é Alá, né? Como se fossem duas letras. Alá. E aí você fala, mas nas mesquitas você não vai ter imagens de Deus? Sim e não. Uma mandala, como por exemplo essa mandala que tem aqui na realidade no nosso símbolo, né, do método brilhante, na realidade ela representa a cúspide de a parte de cima, perdão, de um brilhante, mas uma mandala, ela geralmente ela é circular e vai apontando para o meio, né, ela tem caminhos que vão se retorcendo. Então, muitos muçulmanos, isso não é aceito em todo o mundo islâmico, mas muitos muçulmanos entendem que essa imagem, né, esses mosaicos que eles faziam, representando todos esses caminhos, essas mandalas gigantes, são a representação de Deus. É que são muitos caminhos e muitas formas para você chegar até Deus. Essa conexão é linda. Né? Assim como eles não podiam desenhar, então eles falam, e aí? Então eles começaram a tentar imaginar o que seria Deus. Eu acho que isso é interessante, porque não é exatamente o que se faz no cristianismo, mas também não é o zen budismo, não é deixar o vazio, mas é também deixar na sua imaginação, é um caminho do meio aí. Eu acho muito bonita essa colocação. Então você imagina na sua cabeça que isso representa Deus. Ah, mas isso é Deus? Não, não é Deus, você imagina ele como você quiser, né? Mas isso aqui é só uma representação de que todos os caminhos podem levar a Deus. Né? Então isso é muito bacana, porque um santo você até consegue, né, ter uma imagem, alguém conviveu com ele e tudo mais. Deus já é mais difícil, né? As pessoas não conseguem representar. É intangível, que é muito mais difícil de você exatamente amarrar de uma forma. Ainda assim o ser humano encontrou um jeito de fazer isso. Pois é muito legal. E aí existem polêmicas nisso, eu acho muito interessante, que inclusive é como seria uma imagem. Por exemplo, qual é a verdadeira imagem de Jesus? Né? Há quem diga que ele tinha a pele mais escura, essa história de Jesus, de olhos azuis, meio loiro e tal, uma coisa meio hollywoodiana, né? Que na realidade, se ele nasceu na Palestina, ele teria um outro tipo de feição. Né? Mas a expressão de paz no rosto, esse tipo de coisa, são todas criações da imagem das pessoas. Só que à medida que a mídia, né, de uma forma geral, né, o cinema, as imagens, os próprios desenhos que se faziam vão se perpetuando, as pessoas começam a associar aquela imagem, e não mais a uma imagem neutra. É muito mais fácil você se apegar a alguma coisa assim. E, curiosamente, essa semana, por conta do Dia das Mães, né, eu vi uma imagem de Nossa Senhora. Aí você fala assim, mas será que esta imagem é verdadeira? Não sei se você viu circulando isso na internet. Tem uma imagem que Chico Xavier apresentou num programa da Rede Record, onde ele falava que aquilo foi não um desenho, mas sim, como é que a gente fala quando
você faz retrato falado, né? Um retrato falado que o mentor espiritual dele, que seria Emmanuel, foi falando de como seria a imagem de Nossa Senhora. Olha que coisa interessante isso. Ou seja, isso foi se mudando com o tempo, né? Cada um foi colocando uma imagem como gostaria. Aí lá atrás de mim aqui você tem uma imagem, né, toda angelical e tal, uma coisa muito pueril, né? Porque eles associam Nossa Senhora ter tido Jesus com uma idade muito jovem ainda, né? Então, e aí ele coloca essa imagem, ele faz esse retrato falado, eles vão desenhando, foram feitos vários desenhos, ele ia corrigindo, aí falava que os olhos tinham que ser da cor do céu e tal. Vou ver se eu acho a imagem, coloco aqui para vocês, é muito interessante, uma imagem de Nossa Senhora verdadeira, ou seja, alguém que está no plano espiritual falou, não, Nossa Senhora tem essa imagem, e como até se espíritos permanecessem sempre com a mesma imagem. Isso é uma outra coisa também muito curiosa, porque ela como espírito ela poderia estar mudando a imagem, né? E se for ter imagem, vai ter qual imagem? Dela com 2 anos, com 5, 10, com 20, e com que idade? Né? Qual imagem que ela vai guardar, né, como espírito? Né? Então isso é também muito curioso, né? Agora me fala uma coisa, os protestantes eles são inflexíveis nesse ponto, né? Na questão de veneração da imagem. Não logicamente de retratar ou representar, mas na veneração da imagem mesmo. Até hoje isso é impensável em todas as linhas protestantes? Ou tem alguém que já está mais flexível, se adaptou? Como é que funciona isso? Sim, existem muitas diferenças, né? Historicamente falando, muitas igrejas que eram católicas na época da Reforma, se transformaram em igrejas protestantes. E aí, assim, o que acontece? Eles tinham toda uma decoração da igreja, né, baseada na fé cristã católica, ou seja, cheia de imagens. Eles recontavam toda a Bíblia através dessas imagens na parede, né, e muitas vezes cheias de santos. Né? Então aí vem o protestantismo e falou, não temos que adorar os santos e não temos que ter imagens. Então, algumas igrejas apagaram as suas imagens. Outras, né, já com conhecimento, né, com uma como é que eu vou dizer, não é um conhecimento, mas com uma orientação artística um pouco diferente, preferiram preservar essas imagens. Então hoje você entra, por exemplo, em igrejas na Suíça, vou colocar a imagem de uma aqui que fica em Zurique, né, que é uma igreja, se não me engano, calvinista, né, que é uma das correntes do protestantismo, e essas igrejas, o que acontece? Elas acabaram deixando algumas imagens, porque eram imagens de referência para a história daquela própria igreja. Você entende? Então toda aquela igreja ela foi criada em cima, né, de uma história, enfim, né, de um contexto. E esse contexto eles quiseram preservar. Então, ainda que eles fossem protestantes, eles, no falar com os fiéis, eles evitam esse tipo de postura, né, de idolatrar santos, né, e imagens, mas eles acabaram deixando algumas imagens como uma referência histórica. E é curioso isso, porque isso se aproxima um pouco do que a Igreja Católica Apostólica Romana coloca como a justificativa de manter as suas próprias imagens. Nós também temos imagens como uma forma, né, não de veneração, mas de como preservar a história da vida daquele santo. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. Né? E a pessoa pega lá o seu santinho, reza para ele, se ele não resolver o seu problema, coloca ele de ponta cabeça, enfim, aí vem todas as crendices, né? Aqui eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre a postura oficial da igreja e o que os fiéis fazem por conta própria, que aí também a igreja não vai ficar proibindo aí cada ação individual, não tem nem como, né? Eu entendo, eu concordo com você, realmente é diferente, mas existe uma diferença entre não proibir e não incentivar. São coisas diferentes. Né? Você pode fazer, por exemplo, um sermão, olha, gente, isso são santos, a gente só tem que orar para Deus, diretamente para Deus e tudo mais, e não orar para outras imagens. A gente pode orar para Jesus, porque Jesus está uno a Deus dentro da nossa crença, né, na Santíssima Trindade, e só, porque Jesus representa Deus. Os outros a gente pode só apreciar as imagens. Ou seja, de acordo com o verbo do padre, a pessoa pode falar, ok, realmente não vamos fazer isso, isto é errado, vamos colocar assim, né, ou não é recomendado, e eu posso simplesmente não falar nada. Né? Eu posso passar ali e ver a pessoa
sabe, esfregando o pezinho do São José, né, que o pé já está até sem tinta, né, e de tanta gente que fica ali. Em Roma, por exemplo, tem imagens assim, inclusive de papas, né, tem um São Pedro lindo no Vaticano, que o pé está assim, disforme já de tanto que passaram a mão no pezinho ali. Né? Então, assim, e aí existe essa postura. Eles poderiam, por exemplo, falar, olha, isso não é correto, não deixar, tentar impedir, né, e simplesmente, né, tampem meus olhos e façam o que vocês quiserem. A doutrina está aqui, cada um faz o que quiser. Então, é diferente essa postura. Os protestantes, eles se posicionam frontalmente contra isso, enquanto que os católicos, eles têm uma permissividade um pouco maior. Né? E aí, assim, e uma das grandes polêmicas, né, a gente lembra da história, né, de um certo pastor que chutou a santa e tal, na realidade, dentro deste não adorar a nada que não seja Deus, entra a Nossa Senhora. Né? Existem muitas pessoas, né, não só mulheres, mas que têm uma adoração especial com Nossa Senhora. E aí é curioso, inclusive, que entra as várias Nossa Senhoras. Né? Isso é uma coisa curiosa da Igreja Católica. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e tal. Aquilo são aparições da mesma imagem, segundo acreditam, em diferentes lugares. Tem pessoas que acham que já são pessoas diferentes, Nossa Senhora diferentes, como se ela tivesse se multiplicado, né? Mas na realidade são aparições. Lembrando, pessoal, que aqui nós não estamos absolutamente fazendo um juízo de valor entre os que apoiam o uso de imagens e os que não apoiam, absolutamente. Tá? Estamos apenas mostrando as diferenças que existem aí para a gente poder conversar um pouco. Exatamente, assim, o mais importante, eu acho que é a pessoa entender o princípio e fazer o seu próprio juízo. Esse foi, eu acho que assim, sempre foi o princípio maior do método Brilhantes. A gente mostrar algumas coisas e as pessoas poderem fazer o seu próprio juízo. Até porque a gente começou lá no primeiro curso discutindo o que era verdade e o que não era verdade. Então, longe da gente ter uma verdade absoluta. Nós estamos colocando fatos para as pessoas, né, formarem o seu próprio juízo. Eu posso colocar algumas passagens da Bíblia, eu não vou lembrar elas de todas, mas eu coloco aqui na tela para vocês daqui a pouco, né, onde na própria Bíblia, né, está escrito que se deve orar apenas para Deus. Né, e a própria Igreja Católica Apostólica Romana também aceita isso, tanto é que, lógico, eles seguem a mesma Bíblia. Mas uma coisa é o que está ali na Bíblia, outra coisa é a prática do dia a dia. E é isso que a gente tem que entender. Né? E aí eu acho legal essa reflexão para que aquela pessoa que estiver aberta para tentar entender, para ela refletir qual é a sua relação com o seu santo. Né? Por que a pessoa tem essa relação com um santo e tudo mais. Tem uma curiosidade, assim, muitas pessoas eles têm uma ideia de que eles não podem se direcionar a Deus diretamente, que eles precisam de um intermediário. Né? Então, Jesus poderia ser esse intermediário, como um Messias, né? Embora Jesus também represente Deus diretamente, né, para os cristãos, mas quando você reza para um santo, é como se você estivesse pedindo para ele pedir por você. Né? Na realidade, isso é uma das visões. Né? O que se coloca é que a gente tem que, na realidade, até esse termo, né, pedir, né, o rezar para pedir, já está caindo um pouco cada vez mais em desuso. Né? Eu pelo menos acho que a forma mais correta seria de tentar se conectar agradecendo, né, vendo as coisas já realizadas, materializadas. Assim, existem muitas formas diferentes de rezar, mas quando a gente se conecta com Deus, é de buscar essa essência una e essa verdade dentro de Deus. Então, a forma como a gente explica aqui, por exemplo, no método Brilhantes, né, de você começar a escutar a sua intuição, é buscar esse Deus dentro da gente. Né, buscar o Deus que tem ali sempre respondendo a todas as nossas perguntas. Então, eu pessoalmente, né, por exemplo, não acredito que exista a necessidade de você ter um intermediário para mandar, né, as suas perguntas para Deus. Você pode se comunicar. Agora, isso não quer dizer que se você pedir para o intermediário, você não vai ser atendido. Né? Então, são pequenas coisinhas assim que é a crença de cada um. E eu acho que a gente tem que respeitar isso, porque de acordo com a crença dele, é onde ele vai conseguir estar mais seguro, mais estável, mais confortável para poder ter a relação dele com a espiritualidade. E aí a gente tem que respeitar a fé de cada um. Então, se uma pessoa acha que ela tem que fazer um rosário, rezar para Nossa Senhora, para poder conseguir se conectar com Deus, Nossa Senhora vai ser o caminho, né, para essa pessoa se conectar com Deus. E está tudo certo. Né? Eu acho que assim, cada um vai encontrar o seu caminho.
né? Pessoalmente, nós temos o nosso, nós temos um caminho aqui que nós orientamos, né? De buscar Deus dentro de cada um. O que não quer dizer que possa ser através dessas imagens, né? Agora, é interessante, né? Você deu esse exemplo da Nossa Senhora, é uma coisa que eu estava pensando também, porque assim, é inegável que as pessoas vão buscar aquela imagem que elas mais se identificam. Isso é natural de qualquer pessoa. Então, por exemplo, numericamente falando, tem muito mais mulher venerando a imagem de Nossa Senhora do que homem, né? Acredito que sim. Pelo simples fato, né, dela ser aí uma representação feminina, então as mulheres também se ligam, é quase assim uma imagem feminina e ao mesmo tempo divina. Então, perfeito, né? Me identifiquei completamente. E assim também, imagem de outros deuses, deuses mais, digamos assim, bravos, deuses mais rigorosos, que a pessoa também tem essa tendência, ou um Deus mais amoroso e tal. Inclusive na própria imagem, né, que é construída assim, existem imagens budistas de divindade, de Nyos, né, de Bodhisattvas assim, muito bravas, né, com cara assim quase demoníaco, mas não, são divindades protetoras. Existe também aquela do Buda, por exemplo, muito mais carinhoso, amoroso, com as feições serenas, né. Então essas diferenças são muito interessantes da gente perceber também. Então, Brian, olha que coisa interessante. Eu queria te perguntar, porque quando a gente fala em imagens, a gente pensa sempre numa pintura ou numa escultura, ou até, como a gente comentou hoje, né, sobre aquelas mandalas e tudo mais representando, né, a imagem de Deus, ou até uma imagem neutra, né, do Zen budismo que te remeta a alguma coisa. Mas existem também os escritos. A gente sabe que algumas religiões orientais, eles colocam o que seria o nome de Deus como uma representação escrita. Escrevem lá em japonês, em chinês, enfim, né, no que quer que seja, e colocam isso. Uma dessas religiões é a igreja que foi fundada por Mukichi Okada, né, depois conhecido como Meishu Sama, que foi a Sekai Meshi Akkyo. Né? Ele teve algumas igrejas que ele fundou, mas enfim, essa foi a última denominação que ele usou. E aí, eu queria entender o que é que eles escrevem no altar. A gente vê aquele monte de ideogramas japoneses ali, o que foi colocado ali e por que, né, que se usa um texto, né, para representar justamente Deus, ou enfim, o que está sendo representado ali, ou deuses, né, ou kamis, né, e kami é igual a Deus, né, o que é exatamente isso, né? E aí você pode até falar um pouquinho se ela é shintoísta, se é budista, o que não é, para a gente entender essa relação, né? Aquilo representa o que? Um Buda, né? Um Bodhisattva, né? Um Miroku, enfim, né? O que seria essas representações e por que elas são usadas? Aqui é bastante interessante, né? Porque, assim, primeiro para entender isso, a gente tem que entender algumas coisas que Mokichi Okada colocou, né? Como assim, como um ensinamento mesmo da sua religião, né? Uma das coisas é o seguinte: ele é a favor, sim, do uso da imagem, tá? Mas ele fala que a imagem, ela depende muito, isso para qualquer coisa, para qualquer pintura, para qualquer arte, né? Qualquer escrito, ela depende muito do nível espiritual do seu autor, tá? Então, assim, quanto mais alto o nível espiritual de quem fez aquilo, mais elevada vai ser a ideia, ou a divindade, ou a vibração que aquilo vai transmitir para os demais, tá? E quanto mais baixo, menos elevado vai ser. Quando o Mokichi Okada fala sobre arte, por exemplo, ele é muito categórico nesse sentido, né? Ele fala que todo artista ele tem uma obrigação moral com a sociedade de se elevar espiritualmente para que ele possa transmitir através da sua arte uma vibração mais elevada. Fantástico. Tá? Isso é muito interessante. Esse é um ponto. Outro ponto é que ele faz uma diferenciação, por exemplo, entre pinturas, né? Quer dizer, entre desenhos e escritos. Então, ele fala, por exemplo, que o desenho ele tem uma representação muito mais material e a escrita ele tem uma representação muito mais espiritual. Então, olha só que interessante. No início da igreja, Mokichi Okada ele pintava a imagem, seria a imagem divina, né, do que ele consideraria Deus, que seria a imagem do Bodhisattva Kannon. Né? O Bodhisattva Kannon ele vem do budismo, mas na verdade... Bodhisattva, só para as pessoas entenderem, é a mesma coisa que Buda? Não. Bodhisattva, dentro da hierarquia budista, ele seria um nível abaixo de Buda, né?
Mas este Bodhisattva especificamente, que é Kanon, né, que é conhecido também no Oriente como Kuan-Yin, né, a deusa Kuan-Yin, de muitas manifestações, no Japão também é Kanon Bosatsu, Kanzon Bosatsu, né, e o Bodhisattva Avalokitesvara, né, muita gente no Ocidente conhece, mas pelo nome sânscrito mesmo, Avalokitesvara. Este Bodhisattva especificamente, Nishikama fala que ele era diferenciado, né? Na visão de Mokichokada, na visão da religião de Mokichokada, ele fala que esse Bodhisattva era, na verdade, uma representação do próprio Deus, né? Quer dizer, o próprio Deus, ele aparece, assim, transfigurado como Bodhisattva Kanzeon, né? Que foi um Bodhisattva, assim, de grande amor e compaixão, e que fez os votos, realmente, de salvar aí todos os seres viventes. Então, quando Mokichokada recebeu, né, o que ele chamou assim, das primeiras revelações divinas, mostrando a missão dele e depois também levando à criação da sua própria igreja, ele representava a imagem divina através do desenho de Kanon, né? Só que depois isso se transformou, isso evoluiu. Ele falou, olha, como o desenho representa a matéria e a letra, né? A letra, o kanji, o ideograma oriental, como ele transmite uma ideia abstrata, né? Ele representa, assim, muito mais o espírito. Porque o desenho tem uma forma, né? Então você vê aquilo, uma coisa muito mais material, você está dando forma. Mas quando você escreve o nome de Deus, através dos ideogramas, você já não está dando tanta forma. Você está dando um nome, mas não está dando forma. Então ele tem uma atuação mais sutil, mais espiritual. Então, em algum momento, né, na evolução da igreja, de Mokichokada aí, ele mudou isso. Ele falou, olha, a partir de agora eu vou escrever a imagem da luz divina como letra, porque letra representa espírito, né? Então, houve uma evolução aí no próprio uso e veneração das imagens, né? Agora, aqui tem um ponto que é muito importante, que até você já colocou aí, mas eu acho importante aqui ressaltar, nesse caso do Mokichokada, né? Que, apesar dele ser a favor do uso da imagem como um local assim que Deus se assenta, né? Ele fala, em qualquer imagem de qualquer religião, Deus se assenta naquela imagem. E aí a diferença de nível, a diferença de veneração dos fiéis, enfim. Mas é lógico que assim, isso não significa absolutamente aprisionar Deus, né? Não é que o Deus está preso naquela imagem e você só vai chegar até ele através daquela imagem. Não é isso. Isso é um meio né, um outro meio de se chegar, é um meio que funciona muito bem a nível coletivo, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando havia dias de culto, todos os fiéis se dirigiam àquela imagem, né, que era a representação de Deus, para fazer aí a oração, a veneração. E, fora isso, o conceito padrão, geral, é que Deus está em tudo e em todo, e principalmente dentro da gente mesmo, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, tá? E quais foram essas imagens? O que elas diziam, né? Porque às vezes essas religiões elas foram para outros países onde as pessoas não entendem. Aí você chega ali e se depara com um texto em japonês e alguém fala, olha, significa isso. E a gente via que às vezes alguns eram diferentes um do outro, né? E falavam, inclusive, de forma diferente, né? Dai komi o shinshin ou miroko mikami. O que é exatamente, como se lê e por que foi escolhido esses textos, vamos colocar assim. A gente pode até mostrar aí para o pessoal algumas imagens, né, pintadas com Mokichokada, que representam. Mas assim, havia, além de tudo isso que eu falei, havia diferença de nível de atuação das imagens. Tá? Então, por exemplo, ele pintou uma imagem que era simplesmente 2 ideogramas, nós vamos colocar aí na tela para vocês verem, que significa Homyo, né, que é luz intensa. Essa é uma imagem assim, muito mais voltada para ser usada nos lares. Né? Então, o fiel que queria ter o seu altar do lar, né, que é um nível menor do que o altar da igreja, por exemplo, ele recebia essa imagem. Era uma imagem que atuava no mundo espiritual daquele lar, no mundo espiritual daquela família. Atuava, não atua, né? Porque até hoje os fiéis se utilizam dessa forma. Então, mas olha que interessante, né? Pensando aqui como ocidental, né, como um brasileiro. Na realidade, ali tem escrito luz intensa, ou luz brilhante, enfim, mas é luz. Ou seja, é como se eu estivesse falando, Deus é luz. Né? E isso, assim, é muito interessante porque, da mesma forma que a gente não conseguia colocar uma imagem de Deus figurativa, né,
ele também usa uma imagem de Deus através de um texto, mas esse texto, por isso que eu fiz questão de perguntar o que significa o texto, né? Ele não está falando Deus, né? Não está colocando lá Kami, por exemplo, né? Ou Sushin, né? Que seriam alguns dos nomes aí, orientais, né? Japoneses para Deus, mas ele coloca luz intensa, ou seja, a própria representação não é a palavra para Deus, e sim o que ele expressa. Eu acho que isso é muito significativo. Muito significativo. Mas aí também ele faz um certo jogo com os ideogramas, né? Por exemplo, na imagem de Deus, que é das igrejas, está escrito Daikomyo Shinshin, que é grande luz intensa do verdadeiro Deus, ou do Deus da verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele orientou que essa imagem deveria ser lida com o nome de Deus, né? Que seria, pela religião dele, Miroku Omi Kami, né? Quer dizer, o grande Deus Miroku. Miroku também é curioso que é o Buda do futuro, né, dentro do budismo, seria assim, o próximo Buda da nova era, e Meisama concorda com isso, porque ele fala que, na verdade, isso que eles chamam de Buda no budismo é a representação do próprio Deus, né? Mas Deus atua na forma de Miroku. Então, às vezes, também, uma outra coisa interessante, por exemplo, que o Mochichi Okada falava, né, era dos números sagrados, 5, 6, 7. Só que ele falava que se você colocar esses números nessa ordem, a leitura também poderia ser o nome de Deus, né? Poderia ser o nome Miroku. Agora, é muito interessante essa sua pergunta, por quê? Porque se você ler o ideograma da forma crua, né? Você pegar aquele primeiro exemplo, luz intensa, né? Rômio. Se você ler da forma crua, você está se referindo a Deus como uma fonte de luz, sem dúvida nenhuma, né? E isso é uma coisa muito, na minha opinião, pelo menos, assim, muito importante, que faz uma grande diferença até no significado do próprio Deus, né? Da existência de Deus e da manifestação dele como força para salvar o ser humano. Eu acho isso fantástico, porque na realidade é uma das... Você explica, até na hora de falar em Deus, você coloca isso como uma representação. E aí isso me remete também, por exemplo, aos 72 nomes de Deus, né, que está para os judeus, né, está muito ligado isso, por exemplo, à Cabala, né? Então, na realidade, eles não poderiam falar diretamente o nome Deus, seria uma falta de respeito, né, se dirigir. Então, o que eles falavam? É como, por exemplo, no cristianismo, o Todo-Poderoso, o Onipotente e tal. Então, você acaba se dirigindo a Deus, não através de uma imagem, porque você não tem, mas sim das características divinas, dos adjetivos divinos, né? E aí é uma representação semelhante, a grande luz, né? A grande luz brilhante, a grande luz intensa, né? Ou o Deus que você deu o nome que representa aquela luz, né? Então isso é muito bacana, né? O benevolente e tal. Quando, por exemplo, fala em Canon, Canon tem essa conotação um pouquinho, né, de misericordioso e tudo mais, né? Canon, ou a Deus, ou o Deus Canon, não existe, acho que sexualização, né, do Deus Canon, né? Uns acham que é feminino, outros acham que é masculino. Mas é interessante isso porque, no fundo, todas as religiões acabam tendo essa dificuldade. Como é que eu vou definir o indefinível? Né? E eu acho que essa questão, né, a gente está chegando no final do nosso podcast, ela é muito bacana. Né? Como que você enxerga Deus? Como que a sua interpretação de Deus ou da divindade, né, como que você se conecta com ela? Então, esses adjetivos, né, que você se dirige a Deus é que vão, na realidade, mostrar o seu respeito, a sua compreensão, a sua forma de entender Deus. Né? Aí, Chico, eu te faço uma pergunta. É uma coisa meio óbvia, mas é uma coisa que quase ninguém para pensar. Imagine que você se tornou um grande iluminado, né? Você atingiu aí um nível de sabedoria, de iluminação, que só os grandes mestres conseguiram. Esse nível não foi conseguido nem através do estudo, nem através de um mestre. Foi uma conexão direta aí com a sabedoria universal, com a sabedoria divina, vamos dizer assim, né? Aí você, naturalmente, como todo mestre, vai querer transmitir essa verdade que você captou, esse seu conhecimento para as pessoas, né? Os seus primeiros discípulos, vamos dizer assim. Aí fica a pergunta: como que você vai transmitir essa conexão direta? Você vai ter que achar formas de explicar isso, né? Você vai ter que achar jeito de explicar como é que é esse Deus que te revelou, né? Que te fez essa revelação. Você vai ter que achar forma de explicar como que é essa doutrina que você captou diretamente por intuição ou por sabedoria espiritual, né? Isso é difícil.
Isso é muito mais difícil, até mesmo para os grandes mestres, do que parece, né? Então, por exemplo, Jesus e Buda falavam por parábolas, né? Mokichi Okada já estava numa época mais moderna, numa época mais intelectualizada. Ele falou, eu vou escrever em forma de textos, de livros, de ensinamentos, né? De artigos de jornais. Mas mesmo assim, ele revisava esses artigos mais de 20 vezes, né? Por que ele fazia essa revisão? Porque ele tinha que achar formas de tornar esse conhecimento tão soberbo de uma forma popular, que as pessoas comuns, as pessoas modernas compreendessem, né? Então, isso é uma coisa muito interessante dentro da transmissão das doutrinas das religiões, que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Eu acho. Eu estou pensando aqui, e tem uma resposta, né? Estou pensando, você fez uma pergunta, eu estou imaginando aqui. E aí eu começo a me lembrar de outros líderes. Ontem, curiosamente, eu assisti um vídeo sobre a vida de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. E aí tem um momento onde as pessoas começam a questionar aquilo que ele fala como sendo a doutrina cristã, né, como sendo o pensamento que Jesus falava, né, especialmente o dar a outra face, não responder com agressividade e tal. Mas como é que eles sabem se realmente foi isso? Será que ele andou do lado de Jesus para saber se Jesus realmente falou isso? Né? Porque na realidade, assim, se você tem contato com aquele iluminado, né, aquela pessoa em si, e você usa os exemplos dele como vida, fica uma coisa mais fácil. Mas aí quando você vai usar o exemplo da outra pessoa que teve contato com ele, já começa a ficar mais distante. E aí, se você não tiver um texto contando a história, se você não tiver uma escrita, uma identificação, alguma forma de representação, aquilo começa a se perder. Porque eu posso, né, até me espelhar em alguém através da vida dele, tendo vivido junto com ele. Mas se não, eu vou ter que acreditar no que alguém está me contando. E aí é que entra a importância de Marcos, né, como o primeiro evangelista, né, que começa a escutar tudo aquilo que Paulo falava e vai começando a fazer o primeiro evangelho e tudo mais. E é muito interessante isso, porque o próprio Marcos mesmo, ele teve muito pouco contato com Jesus. Há quem diga, não é nem certo isso, se ele foi um daqueles 70 primeiros discípulos que estavam com Jesus, mas com certeza ele não foi um dos 12. Né? Então, assim, como é que ele ia contar? Ele tinha que falar aquilo que os outros estavam falando, diferente, por exemplo, de Mateus, que teve um contato intenso e via e presenciava os próprios milagres de Jesus, então ele poderia escrever aquilo, e aí a pessoa está escutando aquilo de alguém, né, que foi escrito. Então, é interessante isso porque se você não tiver uma forma de transmitir aquele pensamento, aquele conhecimento, aquilo tende a se perder. Né? E aí realmente aquilo que você falou, puxa, você chegou naquele nível, como é que você vai conseguir passar isso para as pessoas? E a gente vai ter que usar, né, de imagens, usar de textos, enfim, que não deixam de ser, o texto é uma forma de transmissão, né? Mas você vai ter que colocar em uma forma mais material. Como você bem falou, Mokichi Okada, né, podia ser uma pintura, mas também poderia ser um texto descrevendo o que aquilo representa. Né? Então e aí que começa a necessidade disso ficar muito clara. Muito legal você fazer essa pergunta no final, porque vai fechando um pouquinho o porquê da necessidade das imagens. Né? É muito interessante. E só para fechar também aqui o nosso podcast de hoje, estamos aqui já no horário, né? Eu deixo também como conclusão um outro aspecto interessante, que é o seguinte: essa questão do uso das imagens, ela foi muito interessante. Se você esquecer esse lado da transmissão da doutrina, ela serviu para duas outras coisas, pelo menos, né? Para registro histórico, Sim. Isso é muito legal, e para arte. Foram dois pontos que foram muito desenvolvidos dentro das religiões, e eu creio que esse uso da transmissão da imagem contribuiu assim, enormemente para isso. Né? E mesmo no cristianismo, nós temos aí esculturas, nós temos arquiteturas inteiras de igrejas que foram feitas, né? Nós temos aí pinturas assim, a rodo de grandes artistas, né? Veja-se como você colocou aí a Capela Sistina, né? Mesmo dentro do Zen Budismo nós temos assim obras maravilhosas, milenares, né? Existem mandalas, existem pinturas chinesas e japonesas aí. Então assim, tem obras inclusive assim, antiguidades valiosíssimas hoje, né? E foram realmente essa transmissão da doutrina. Então isso também é muito interessante, né? Eu fico bem feliz, né, de ver tudo isso, porque a gente não, apesar da gente estar falando sobre algo espiritual e imaterial, nós vivemos no mundo material. E por isso as pessoas têm necessidade disso, né? Ou pelo menos durante
muito tempo tiveram essa necessidade. E aí é curioso isso, como essas verdades elas vão sendo modificadas de acordo com a necessidade do tempo. E eu vou trazer justamente para os dias de hoje, né? O que está acontecendo, por exemplo, com as pessoas que não podem ir numa igreja, né? Quer dizer, eles acabam assistindo uma transmissão só de um padre online, ou de um pastor, enfim, de um monge, né? Colocações, mas essa necessidade que muitas pessoas tinham, não, porque eu tenho que ir, por exemplo, todo fim de semana eu tenho na missa, ou então tenho que, né, estar lá fisicamente nas igrejas e tal. A pandemia está fazendo com que a gente mude a nossa relação com o sagrado, né? Eu já não preciso mais estar fisicamente ali, né? E aí a gente começa a perceber, puxa vida, então será que essa necessidade, ela realmente existia? Né? Ou será que foi uma coisa que nós, seres materiais, criamos? Não, preciso ir lá, preciso fazer e tudo mais. É uma muleta. Na realidade, é uma grande muleta no sentido de um apoio para me chegar a Deus. Mas no fundo, eu posso de dentro da minha casa fazer as minhas orações, encontrar com o meu Deus dentro de mim mesmo, né? E ter, às vezes, respostas maiores do que aquelas, de repente, que poderia fazer escutando uma missa, um culto, enfim, uma outra atividade religiosa. E vou além nisso que você está colocando, a pessoa pode fazer isso sem medo de ser considerada preguiçosa ou negligente, porque a própria pandemia impôs uma restrição que ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Ela não vai ter igreja aberta, né? Agora talvez algumas já estão voltando, enfim, mas no auge aí do lockdown, não tinha, né? Então o próprio fiel, aquela coisa, não tem o que fazer, não é eu que não estou querendo, não sou eu que estou sendo negligente com a minha fé, mas não tem o que fazer. Eu acho que teve um exemplo lindo durante a pandemia, que foi o do Papa Francisco. Ele fez uma missa sozinho na Praça São Pedro, né? Coisa impressionante, com chuva e tal, né? Só tinha um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora, assim, e ele fazendo a missa sozinho. E entre muitas coisas que ele falou, não vou me estender agora porque não é o motivo aqui principal, mas ele falou assim, que dentro da indulgência plenária que ele estava dando ali, que seria uma remissão dos pecados e tal, né? Tempo, né, vamos dizer assim, ele falou assim, olha, normalmente para você ter essa indulgência, entre algumas outras coisas, você teria que comungar, né, você teria que receber fisicamente uma hóstia, um corpo de Cristo, mas, como estamos na pandemia, imagine você recebendo Deus dentro de você vivo, né? Ou seja, aquela própria hóstia, né, para quem acredita, ela pode representar o corpo de Cristo. Mas ele falou que mais importante e mais necessário do que isso é você sentir a presença viva de Deus dentro de você, né? E aí ele disse que as pessoas não tinham a necessidade de estar indo, até porque eram proibidas, né, por conta, né, do isolamento da pandemia, né? E aí, então, mas que mesmo assim eles poderiam ter esse encontro com Cristo dentro deles mesmos. Né? Ou seja, eles poderiam sentir a presença de Deus, poderiam comungar no sentido espiritual da palavra e não mais no sentido físico. Né? Então é muito lindo tudo isso está acontecendo, no sentido de as pessoas começarem a refletir sobre como é a sua ligação com o divino. Como realmente, o que realmente ele precisa? Será que realmente ele precisa de ter uma imagem para representar alguma coisa? Né? E aí vai da fé de cada um, do nível da fé de cada um, do momento da fé de cada um, porque também seria uma arrogância dizer que aquele que precisa de imagem está mais inferior do que o outro. Não estou falando isso, né? Mas que são... Essa reflexão, para quem está nos assistindo, cada um faça a sua própria reflexão. Exatamente. Para chegar a essa resposta. Isso é muito importante, quer dizer, na realidade são formas diferentes de se chegar ao sagrado, né, de se chegar ao divino, quer sejam santos, quer sejam imagens geométricas, né, que levam você a Deus, quer sejam caligrafias, né, o que te faz unir, né, ao sagrado, unir a Deus? É só você sentir aquilo e já basta? Né? Então essa é a reflexão de hoje. Né? Quando a gente fala de imagens, existem todas as formas de imagens, mas existe aquela imagem interior, que é o seu sentimento. Né? Então isso também é uma forma de representação, como você sente a presença de Deus na sua vida. Né? Se você precisa de uma imagem para isso, é um caminho, ok? Né? Se não, também está válido. Né? Eu acho que a gente pode ir terminando por aqui, não sei se você tem mais alguma colocação. Não, foi ótimo, Chico, quero te agradecer mais uma vez, foi muito bacana o papo de hoje. E continue nos acompanhando para os próximos podcasts, não sabemos ainda qual vai ser o próximo, mas com certeza vai ser um papo de altíssimo nível como que nós tivemos hoje. Com certeza. Muito obrigado, pessoal.
E se vocês gostaram, né, lembrem de se inscrever no canal, Clica de no sininho. curtir, né, o canal, o sininho para receber as notificações e sempre que tiver vídeo novo vocês vão ser avisados. Tá bom, gente? Obrigado então, beijo no coração de todos, tudo de bom. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.